meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Glória a Deus. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso se encontro em ti? Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. Amém. Bom dia com Jesus, menino. Oh, Pai. Tu és o meu alívio. Amém. O Senhor nos trouxe essa canção para agora, para esse momento, para hoje de manhã. Eu confesso e tô cansado e eu não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Aleluia. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Amém. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Oh, tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso? Ora aí, minha gente. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá difícil, Pai. É, Deus. Nós estamos muitas vezes cansados, sobrecarregados, exaustos, fadigados, sem fôlego, sem ânimo para prosseguir. Nós estamos muitas vezes feridos e machucados. Estamos tristes, muitas vezes angustiados, a nossa alma chora. Muitas vezes choramos sem motivo, Pai, porque há uma tristeza dentro de nós. Olhamos para as coisas ao nosso lado, olhamos para o nosso futuro, às vezes olhamos para o nosso passado, olhamos até para o nosso presente, o nosso hoje, e na nossa razão não encontramos motivos para prosseguir. Na nossa razão nós pensamos até em parar, em desanimar. Muitos de nós pensamos em voltar atrás, retroceder, Verdade. desanimar, desistir. Nós pensamos em desistir, mas nessa manhã nós queremos declarar, ó Pai, que nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos por aquilo que vemos, nós não vivemos pelas coisas materiais, mas nós vivemos por aquilo que cremos, e nós cremos que o Senhor tudo pode. O Senhor é todo poderoso para mudar toda a situação, para transformar a nossa tristeza em alegria, para transformar as nossas vestes de luto em vestes de alegria, ou de júbilo,
para transformar, Senhor Deus, a nossa mazela, a nossa miséria em abundância, em fartura, em prosperidade, para transformar a nossa enfermidade em saúde, em vitalidade, em vida. Oh, Shakarabalabanaya. Oh Pai, Tu podes todas as coisas e nós queremos Te conhecer um pouco mais, através da Tua palavra, através do testemunho daqueles que já viram, não ouviram, aqueles que viram e presenciaram o Senhor fazendo o impossível, o Senhor levantando do pó, o Senhor transformando totalmente uma situação que já estava perdida, já não tinha mais saída, já não tinha mais jeito, mas o Senhor interviu, o Senhor estendeu a sua mão quando clamamos por socorro e colocou os nossos pés sobre uma rocha, nos tirando de um tremedal de lama, de um poço de perdição, e colocou no nosso lábio um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Papai, nós queremos dizer que nossa esperança só é o Senhor. Não tem mais nada. Nesse mundo não resta mais nada. Não é nos presidentes, não é no governo, não é na sorte, não é na economia, não é em nós. Não há esperança, Pai. Não há. Mas a nossa esperança é o Senhor. Amém, Jesus. A nossa esperança está nas Tuas promessas. É, Deus. Nós precisamos, ó Pai, de comer mais as Tuas promessas. As Tuas promessas. Lá no livro de Apocalipse, eu estava lendo, Papai, a Tua palavra ontem, e está escrito, Papai, que o Senhor vai enxugar toda lágrima. Aleluias. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, glória a Deus. Não haverá mais cansaço, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá desânimo, não haverá perseguição, não haverá flagelação, não haverá enfermidades, mas nós comeremos da árvore do fruto da vida. Aleluia. Nós beberemos da água viva e para sempre serviremos o Cordeiro, aquele que é digno, aquele que venceu. Oh, Shakarabalabanai, as Tuas promessas, as Tuas promessas. Nós não devemos desanimar. Não é porque nós somos fortes ou sabemos demais, ou porque temos a ajuda dos outros, mas nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Amém, Jesus. O nosso alívio, a nossa segurança, a nossa esperança é ter o Senhor conosco. É a Tua presença conosco. Não afaste de nós a Tua presença, o Teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Amém. Glória a Deus. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Aleluias. Nunca, jamais. Para onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em Ti? Aleluias. Glória a Deus. Graças e honra nós damos a Ti, Senhor. Está escrito no Salmo 16: protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são as notáveis, ou quem está todo o meu prazer. Grande, versículo 5, Salmo 16. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Em algumas versões está escrito, Senhor, Tu és o meu tudo, Tu és o meu tudo e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Amém? Amém, minhas irmãs? Vamos orar. Ora por nós para a gente começar. Vou convidar a pastora Karen para entrar na live. Papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos no melhor lugar do mundo. É, Deus. Na Tua presença, Papai. Amém. Glória a Jesus. E hoje não tem mais separação. Nós que estávamos longe, hoje estamos bem pertinho. Amém.
bem juntinho, diante do Senhor, nos teus braços, no teu colo. Deus. Porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor cuida de nós, nos abraça, nos acaricia, nos ensina, nos corrige, nos exorta, nos edifica, nos faz crescer. Amém, Jesus. E nesta manhã, papai, dispensa a tua palavra através das tuas filhas, que não seja elas, mas que seja o teu Santo Espírito colocando todas as palavras que elas haverão de falar. Amém. Que seja a voz do Senhor, que seja a palavra vinda do Senhor, Amém. o maná Jesus. do céu, um pão para alimentar as nossas vidas. Pai, que haja cura, libertação e salvação em cada lar, das mulheres, homens, crianças, jovens e idosos, que receberão essa palavra nesse momento e que verão também depois. Que a mesma graça, que o mesmo poder, que a mesma transformação, que a mesma virtude vinda do Senhor possa fazer, Pai, porque se não for o Senhor, não há nada de transformação. Mas quando o Senhor está, toda transformação é possível. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Bom dia, meninas. Se você conhece alguém que está numa situação, um momento de muita dor na vida, neste momento com a sensação e a certeza assim, de que como se ela tivesse perdido tudo, como se não houvesse mais esperança, não houvesse mais saída para a vida dela. Se você conhece essa pessoa, envia aí essa live para ela agora, em nome de Jesus, porque o Senhor tem mostrado grandes coisas a respeito deste tempo que estaremos aqui. Amém? Em nome de Jesus. Para você encaminhar a live, é só você clicar na setinha aqui do lado, tem uma caixinha de interrogação, uma bolinha com uma interrogação dentro. Ali você pode fazer perguntas. Se a gente conseguir responder, ter tempo para responder, a gente responde. E na setinha você encaminha para alguém. Amém? Lu, por favor, se puder gravar essa live. Sim, a gente vai deixar a live gravada. Amém? Em nome de Jesus. Vamos convidar a pastora Karen. Para onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Amém. Glória a Deus. És o meu alívio. Amém, Jesus. É Ele, né? O nosso alívio. Oh, Chacarabalaias. E decane. Amém, Jesus. Aleluia. Bom dia. Oi. Bom dia com paz, Jesus. meninas, paz. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha amiga. Amém. Meninas, eu vou contar rapidinho como que eu conheci a Karen, para vocês verem o que Deus faz na vida da gente, né? Às vezes a gente fica correndo atrás de tanta coisa, e quando é algo de Deus, a gente não corre atrás de ninguém, né? E de nada. O Senhor nos traz, né, É Ele amiga? quem apresenta, é Ele quem O nos Senhor presenteia. Isso. E a pastora Karen eu conheci lá na Estância Paraíso. Nós duas servimos lá, nossa casa está lá servindo, né, o Senhor lá, junto com a pastora Zenete. E um dos dias que eu fui para ser, e eu nunca tinha encontrado com ela lá, eu já servia e ela também, a gente nunca tinha se encontrado lá. E ano passado, em um dos renovos que eu fui para servir, quando eu cheguei na recepção, cheguei do aeroporto, uma das obreiras que trabalha lá falou comigo: olha, Lu, você vai ficar no quarto com a pastora Karen. Eu falei, tá. Só que ela falou comigo como se eu conhecesse a pastora Karen. Aí ela viu minha cara e falou, você não conhece ela? Eu falei, não conheço. Ah, mas você tem que conhecer a pastora Karen. Aí nisso eu subi pro restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, a Joana falou pra mim, Lu, eu falei da pastora Karen, de você pra pastora Karen, pra você ajudar ela com algumas coisas e tal. Aí eu falei, Joana, então, eu não conheço a pastora Karen. Aí ela, mas você tem que conhecer a pastora Karen. E aí eu sentei na mesa, chegou mais uma pessoa falando da Karen para mim. Eu falei, amém, Senhor, eu vou pro quarto e vou conhecer a pastora Karen. Quando eu cheguei lá, a mesma coisa, né? Todo mundo, você conhece a Lu? Você tem que conhecer a Lu. Eu falei, não, que Lu? Aí ela, você tá no quarto com ela. Aí subi também pro restaurante. Não, vou te apresentar a Lu, você tem que conhecer a Lu. Eu falei, meu Deus, mas já é a segunda pessoa que me fala, quem é essa Lu? Deve ser uma mulher de Deus.
E de fato. Aí quando chegou no quarto, aquela surpresa, né? Deus é lindo. É Ele quem nos apresenta. Exatamente. E aí eu cheguei no quarto e falei, gente, quem que é a Karen? Ela estava dormindo, mais ou menos dormindo. Ela só olhou para trás, sou eu, e voltou, virou para frente. Aí eu pensei, amém, Jesus. Quem é essa doida? E aí, a partir dali, o Senhor nos apresentou e nos presenteou uma com a outra, né? E a gente viu que nós temos muitas coisas em comum em Deus, né? Em comum em Deus. A nossa história, tantas coisas em comum. E o testemunho da Karen é muito lindo. Inclusive, ela já até deu um pedacinho do testemunho dela lá em um dos renovos, porque realmente é algo muito forte que nos faz pensar muito. E é um testemunho, Karen, o seu testemunho é aqueles que investe a nossa escala de valores, né? É um testemunho que nos faz refletir e pensar realmente sobre aquilo que a gente valoriza, e o que é importante e o que não é importante nessa vida. E aí eu vou deixar você se apresentar, tá? E vou passar a palavra para você. Eu sei que Deus fará grandes coisas, que o Senhor traga aquilo que é dele, através da sua vida para nós, para todas nós que estamos aqui. É uma honra estar aqui, porque de verdade é um ministério isso aqui. A gente entra nas lives de um jeito e sai de outro jeito. Deus tem feito grandes coisas aqui. Então hoje, te confesso que deu um gelinho na barriga, porque toda vez que a gente vai falar de testemunho, da nossa história, do que a gente passou em Deus, a gente volta para o lugar de dor, né? Só que hoje eu consigo falar disso de uma forma mais tranquila. Porém, teve alguns momentos da minha vida que a revolta era muito grande, eu não conseguiria. Eu já fui convidada para falar sobre o testemunho em alguns momentos e não consegui. E tá tudo bem, porque a gente não tem que ser perfeito todas as vezes. Quando a gente tem uma história com Deus, um testemunho com Deus, a gente começa a se cobrar. A primeira coisa que a gente pensa é o padrão, né? Eu tô no padrão e aqui não tem isso. No Mulher Que Nem Eu, de fato, é mulher que nem eu. Nós somos mulheres uma como as outras, mulheres simples, mulheres comuns, que passam por provações, por situações na nossa vida, no dia a dia. Só que a gente esquece que, não é que a gente esquece, quando a gente está no problema, a gente não vê a solução. E aí, ouvindo um testemunho, a gente começa a pensar, poxa, isso passa, uma hora eu consigo vencer isso. E hoje eu vim aqui para contar um pouquinho disso para vocês, porque graças a Deus, né, a tempestade passou, os desafios ainda vêm, mas a tempestade maior, o furacão já passou. Então, antes de me apresentar, eu quero dizer para você que está aí, se você está com algum problema, se tem alguma situação muito difícil, quero começar profetizando que hoje é a virada de chave na sua vida. Porque chega o momento em que isso passa e que a glória de Deus vem, é promessa dele. É promessa. E hoje essa live do Mulher Que Nem Eu vai mostrar para você que você é mulher que nem eu, e que eu sou mulher que nem a Lu, e que eu sou mulher que nem você. E que Deus é na nossa vida, independente do desafio. Amém? Bom, eu sou mãe, né? Não sei se a gente publicou, mas eu passei por um luto, né, muito específico. Eu sou mãe de 3 filhos, esposa do pastor Henrique, que é uma bênção na minha vida, mas não foi sempre assim. Então, mulher, você tá aí, ora pelo seu marido, porque hoje meu marido é um pastor, mas não era assim. Quando eu ganhei meu marido para Jesus, ele falava, nunca vou entrar numa igreja, não me chama não. E hoje, para glória de Deus, mais crente que eu. Então, nós estamos falando sobre mulheres, né? E acho que isso é o início do testemunho. Eu tenho 20 e poucos anos. Depois que você faz os 25, você esquece quanto tem. 26, 27, 28 e assim vai. Tô brincando. Não. A gente só conta até os 18. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tive gêmeas, minhas princesas, e depois eu tive meu menino, que é o meu príncipe Davi. Então hoje eu tenho 3 filhas, porém uma dessas gêmeas o Senhor recolheu, e o processo desse luto foi o que me jogou no chão. Então nós vamos falar um pouquinho disso, mas talvez falar, eu não me conecto com essa história, porque eu não tive um luto,
né? Eu não enterrei alguém, eu não enterrei um filho, eu não enterrei um parente. Mas quantas vezes a gente perde coisas que são importantes para nós, né, Lu? A gente vê pessoas que perdem carreira, que perdem trabalho, que perdem ministério, que perde, tem um monte de perdas. E a perda nos leva para o lugar de dor. A perda nos fecha, né, em uma jaula. E hoje eu moro em Ilhabela, nós somos pastores da Igreja Lagoinha aqui em Ilhabela. Servimos na instância desde o ano passado. Abril do ano passado foi o meu primeiro contato com a Estância Paraíso. Mas eu cheguei lá bem diferente de como eu tô aqui na live agora falando com você. Porque eu cheguei lá, eu falo que eu cheguei lá morta. Inclusive, a minha primeira fala foi: Deus, ou o Senhor me ressuscita aqui ou me mata de uma vez. Porque viver sem sua presença já é morte. Então você imagina a situação, como eu cheguei naquele lugar. E sempre fui cristã. Eu sempre acreditei muito no poder de Deus. Eu tinha uma fé inabalável. E eu cresci desse jeito. Deus sempre falou muito sobre o meu ministério, o ministério das minhas filhas, sobre coisas que o Senhor ia fazer. E quando você tem promessas de Deus na sua vida, e você vê que aquilo demora, e algumas coisas no meio do caminho começam a dar errado, a gente começa a questionar Deus. Cadê você? Onde você está, Deus? É isso que você tinha para mim? E eu entrei nesse lugar de questionamento, nesse lugar de revolta. Minhas filhas gêmeas estavam com 15 anos de idade e nós recebemos a notícia 20 dias depois do aniversário de 15 anos, ainda naquele clima de 15 anos, né, que é o sonho de toda menina. E um dia minha filha acordou com o pescoço inchado e falou: mãe, meu pescoço está inchado, né? E eu corri para o hospital. Só que na minha cabeça, eu achava que era cachumba, né? Porque a gente, quando criança, via o pescoço enorme. E ali começou a nossa história de dor. Aí nós fizemos os exames e ela foi diagnosticada com leucemia. Nesse momento, imagina, a pastora cheia de fé, que fazia culto de cura, de libertação. E eu estava ali com um grande desafio na frente. Um desafio realmente de fé, né? Não é um desafio de família. Nessa hora, tudo que você acredita, tudo que você entende como Deus se transforma num bicho de 7 cabeças. E ali começou a nossa história. Ela foi diagnosticada em janeiro, logo depois do Réveillon. Há 4 anos atrás, em 2019, 3 anos atrás, né? Já tô até confusa. E Foi janeiro 2019. de 2000, antes da pandemia. E ali começou o terror na minha vida. Porque a gente ora, a gente tem o costume de falar: vai dar tudo certo, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E a primeira coisa que eu falei para Deus, eu falei: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas pelo amor do Senhor mesmo, me faz entender, me faz entender. E ali eu comecei o processo de fé. Só que durante todo o período da minha vida, que eu acreditei em todas as promessas, que eu gerei aquilo, que eu orei aquilo, do meu jeito, né, ao meu modo, eu sempre orava para que uma tragédia nunca acontecesse na minha família. Isso é uma coisa que, na hora que acontece, a primeira coisa que você faz é você joga na cara de Deus. E aí nós éramos pastores de uma igreja, nós pastoreávamos várias pessoas, éramos referência de fé, de força. E eu sempre fui uma mulher muito forte, muito determinada. Aprendi isso com a minha mãe, eu vim de família bem simples, mas a gente cresceu bastante, acreditando, correndo atrás. E aquilo para mim, eu só conseguia pensar: Deus, você não me trouxe até aqui para dar tudo errado agora, então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E ali começou esse tratamento com a minha filha. Minha casa começou a ficar abalada porque o meu emocional ficou muito abalado. Você imagina, com uma igreja para pastorear, com uma filha com leucemia. Nesse momento em que eu soube do diagnóstico, no mesmo momento eu já não voltei mais para minha casa.
dali, do hospital aqui da minha cidade, nós já fomos transferidos para outra cidade, que fica umas 2 horas daqui, para o Hospital do Câncer Infantil. E eles não, vai ser transferido agora. E foi um baque muito grande, porque eu não tive tempo. Né? Quando chegou o exame de sangue, o médico olhou para mim e falou, eu vou internar ela agora. E imediatamente eu falei, o que está acontecendo? E aí ele falou, olha, possivelmente é um quadro de leucemia. E eu nem sabia que era leucemia. A gente via nas novelas, mas não, faz uns 15 anos, eu acho que eu não assisto novela, eu já nem lembrava mais. E aí... Porque até aí, gente, até essa parte da história aí da Karen, e o tratamento e o processo, eu vivi a mesma coisa com o Pedro, que também foi diagnosticado com leucemia com 1 ano de idade. Então, essa dor, esse baque, eu tive a sensação de morte ali quando eu recebi o diagnóstico. E eu fiquei 6 meses esperando a morte. Né? E o Senhor foi lá e tirou daquela espera de morte para falar, ei, eu estou aqui. Interessante, né? Porque... E aí, quando eu sei dessa dor, de ouvir esse diagnóstico, porque é algo que você vê na TV, você não vê dentro da sua casa. E quando chega e bate dentro da sua casa e fala, estou aqui dentro, é completamente diferente. É um mundo que a gente não conhecia, né? E assim, você vê, né? Você ficou no momento de morte, já você tinha certeza que ele ia embora. Né? Já no meu caso, eu tinha certeza que não. Eu falo, não, eu tenho fé, eu sou mulher de fé, sou guerreira, vou lá, minha filha não vai morrer, e vamos lá, vamos pro tratamento e tudo. Então, eu já fui pro inverso. Eu não aceitei a possibilidade de que pudesse acontecer de Deus levar ela. E olha pra você ver que interessante. Quantas pessoas tem aqui nessa live? E nós temos na tela você, Lu, e eu, que passamos pela mesma situação, só que com um final diferente. Então, o que isso já ensina para nós? Às vezes a gente olha uma pessoa passando por uma situação, quando a gente passa, vai dar ruim para mim também. Mas não, nem sempre. As histórias são diferentes. Hoje, quando as pessoas chegam até mim, eu tenho que acolher alguma mãe né, que está passando por esse processo, por esse tratamento, o que aconteceu lá no hospital. Porque muitas mães começaram a me procurar, via minha fé e tal, e aí as crianças começavam a morrer, e as desesperadas eu falava, não é a mesma história para todo mundo. Né? Para um vai passar de um jeito, para outro de outro jeito. Olha que bem, São Pedro tá aí, tá curado, Lu, e você tá com o teu filho aí, glória a Deus. A minha não tá aqui, mas tá curada, tá no céu, tá com Jesus. E hoje eu entendo isso, mas não foi tão fácil. Mas já é a primeira coisa para a gente tirar como lição dessa live. Não é a mesma história para todo mundo, por mais que a situação seja a mesma. Deus tem um desenrolar diferente para cada um. Deus tinha um propósito nisso. Quando a gente chegou no Hospital do Câncer, nessa cidade, foi aí que caiu minha ficha. Porque eu comecei a entrar naquele lugar, aquelas fotos das crianças carequinhas, e as crianças correndo para lá para cá, e eu falava, gente... O que eu vou fazer nesse lugar? Né? Eu só vim fazer um exame para confirmar, mas vai ser confirmado que não é. Tem uma outra doença aí que ela imita muito a leucemia, mas não é, então não vai ser. Mas quando cai a ficha e você fala, eu tô nessa situação, aí acontece a gente entender. É um mundo que a gente não conhecia, como você disse, Lu. Por mais que a gente fale, eu entendo a sua dor, eu sei que você passou, só sabe quem passa. E aí começou um novo ciclo na nossa vida, né? Eu já fui direto para essa internação, ficamos 3 meses direto internado, começou o tratamento. E lá no hospital, a pastora, cheia de fé, cheia de força, já começou a murchar. Já começou a murchar. Porque a gente entra com muita garra numa luta, mas ela não pode durar mais que 1 mês. Que aí a gente começa a mostrar a força do ser humano, né? Que é pequenininha, porque a nossa força vem do Pai. E eu comecei a entrar nesse estado de sofrimento, e aí minha filha falava, e ela tinha muita fé. Ela falava assim, mãe, não quero que você fique chorando, mãe, Deus vai me curar, e eu não vou morrer. E ela me ativava muito. E muitas pessoas orando pela gente, pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, viralizou muito, né? Porque ela colocava os devocionais, ela cantava para os pacientes. Uma das coisas que Deus tinha falado quando elas eram, desde que era pequenininha,
é que Deus ia usar muito elas no louvor. Elas já estavam gravando, já estava com um trabalho em andamento na gravadora. Deus colocou elas em lugares que eu nem poderia, não tinha nem condições de colocar. O próprio Senhor faz isso, colocar elas para gravar num lugar tão específico. Então são caminhos que Deus vai colocando. E aí, naquele hospital, Deus veio até mim, como se ele falasse assim, tá murchando por quê? Né? Cadê a mulher de garra aí que sempre falou de mim? E eu não tinha força. Eu via minha filha sofrendo, lá, vomitando nas químios, definhando, e eu olhava para aquilo e falava, Deus, não é isso. A tua palavra diz que se eu crer, eu vou ver a glória. Cadê tua glória? E eu ficava desesperada. Aí, um dia, foi muito interessante, porque eu senti o Senhor tocar em mim. Estava deitada, e eu senti quando relou em mim, assim, na cama, eu abri o olho e não vi ninguém. E aí eu fechei o olho e falei, nossa, tô ficando doida. E eu ouvi, com voz audível, o Senhor falou pra mim assim, levanta, que você vai guerrear. Aí eu comecei a abrir o olho de novo, e falei, tô ficando doida, acho que eu tô sonhando. E voltei a dormir. E de novo aconteceu, o Senhor falou, levanta, que você vai entrar em batalha. Aí eu levantei. Ali a mãe levantou. E aí eu falei pra minha filha, filha, não assusta, que a mãe vai orar. Eu comecei a orar dentro do quarto, a repreender o mal e a lutar pela minha filha em oração. E eu falo que ali começou a história que a gente tinha dentro daquele hospital. Que as enfermeiras, as mães me viam orando, né? E aí as pessoas vinham, pediam oração. E aí eu falei, eu não posso ficar parada. Porque no momento da luta, a gente se prostra e eu comecei a me fazer de vítima para Deus. Não, Senhor, o Senhor tem que fazer por mim. E eu não fazia nem nada, só chorava. E aí eu comecei a fazer culto naquele hospital. Né? Eu ia nos quartos e falava para as mães, olha, eu vou ali no espaço ecumênico orar pela minha filha. Você não quer ir lá orar pelo teu filho também? E as mães iam e a gente começou a se reunir, juntar um monte de mãe, e elas clamando, e começou a acontecer coisa muito sobrenatural, as crianças melhorar, assim, os enfermeiros ficam em choque. Eu lembro que uma enfermeira entrou no quarto e falou assim, olha, eu nunca vi o que está acontecendo aqui, eu trabalho aqui há 7 anos, e eu já vi uma mãe apoiar a outra, mas eu nunca vi isso aqui. E aí eu falei para ela, não sou eu, não tem a ver comigo, é que eu levo as mães para elas buscarem Deus. Então, o meu papel ali era levar as mães a acreditar. E aí tem uma mãezinha que eu amo muito. Ela ainda está nessa luta, nessa batalha com o filho. Já foi curada do câncer, mas agora está fazendo outro tipo de tratamento, porque a químio, né, atrapalha um pouco. Inclusive, falei com ela ontem. E ela foi um testemunho muito forte para mim. Porque enquanto você tá com o filho na UTI, tem momentos que você tem que sair da sala para eles fazerem alguns procedimentos. Então, o que foi a minha estratégia? Eu não posso sair daí, sou pastora, vou morar. Eu falei, eu vou levar minha Bíblia, porque eu com a Bíblia, quem quiser uma palavra vai me abordar. Então a gente tem que criar estratégias para trabalhar com o reino de Deus. E eu fazia isso. Eu sei que a minha Bíblia, eu vi que uma mãe ficava me olhando assim, né? Que a gente... já na hora eu ganhei que ela tava com raiva de Deus. Quem não fica? Nessa hora eu também fiquei. E aí ela chegou até mim e começou a falar sobre o evangelho, a perguntar. E eu li uma palavra para ela e comecei a falar de Deus para ela. E ali ela foi ativada a acreditar. Ela falou, não, mas no meu caso não tem mais jeito. O médico já falou que o único jeito seria uma quimio oral. Mas meu filho tá com uma sonda no intestino e isso puxa o remédio. Eu falei, então nós vamos orar e você vai pedir pro médico dar esse remédio. E ali a gente orou juntas e ela pediu. Olha pra você ter uma noção, quando Deus quer a nossa fé, sempre vai ter desafio. O médico falou pra ela, não dá, não adianta, não vai valer a pena fazer isso, porque não tem como ficar o remédio no estômago dele, a sonda vai puxar. Ela falou, mas é meu direito, eu quero que você dê. Porque nós tínhamos orado, e eu falei para ela, a oração vai segurar. Mas falou, só vou fazer isso em respeito a você, mas não tem como. E aí eles deram remédio e o estômago dele segurou, a sonda não puxou. Aquilo foi para mim ali, foi o momento que eu entendi o que eu estava fazendo ali. Aquela mãe cheia de fé, porque só soube... E aí no dia seguinte de novo o menino melhorou. E eu só soube depois. Ela veio me contar, falou, pastora, sabe aquele dia que você estava com a Bíblia lá fora?
Falei, sei. Aquele dia antes de sair da sala da UTI, eu ajoelhei no banheiro e falei para Deus, acabou, eu entrego aqui. Eu não vou mais falar com você, eu não sou mais tua, eu nem vou acreditar mais em você, porque eu não tenho mais força. O Senhor não faz nada por mim, o Senhor não vem até mim. Ela falou, só que aí eu saí lá fora e naquele dia o Senhor veio até mim. E eu fui de novo ativada. E aquilo para mim teve um poder, sabe? Uma força em mim. E nós começamos a fazer isso no hospital. Então, quando chegava alguma mãe nova, algum caso novo, eles logo me ligavam. Pastora, sai para fora aí que tem uma mãe nova, um caso novo. E a gente começou a buscar Deus naquele hospital. E quando você busca Deus, o ambiente muda. Oi, Lu? Vira uma grande família, porque você começa a conviver ali. O Pedro, ele ficou 2 anos morando no hospital, porque ele era muito bebê. Tinha 1 ano Você na época. Então você conhece, você vê, né? Muita gente, muita criança que eu vi entrando e que entrava viva e já saía sem vida. Não, e muitas mães que têm... O momento é muito delicado e muitas mães ali conhecem Deus, mas está num desespero que não... Ou elas se apegam muito, ou elas se revoltam muito. Enfim, a gente passou esse momento de tratamento. Deus fez grandes coisas lá. E a Beatriz, ela cantava para os pacientes. Então, como ela louvava, a irmã gêmea ia visitar ela, levava um violão. Teve um momento que o hospital também arrumou um violão lá para ela. E ela na UTI, louvando a Deus. E os pacientes começaram a pedir para ela louvar. Né? Começou... chegava mensagem, muitas mensagens da mãe, falou, olha, meu filho tá ficando muito ruim, pede pra Bia louvar, pede pra Bia louvar. E aí ela louvava e a voz ecoava assim na enfermaria e Deus começava a fazer coisas lá, a gente viveu testemunhos sobrenaturais lá dentro. Só que isso não faz diferença quando não é o teu testemunho, quando não é o teu milagre, entende? E aí eu me peguei de novo naquele ciclo vicioso de fé lá em cima, fé lá embaixo. Que eu falava, Deus, o Senhor está curando todo mundo, e minha filha? Né? E eu não aguentava mais ficar. E aí chegou um dia que eu falei, não, chega, nós vamos para casa, a gente vai de alta. A médica entrou e falou, nossa, a gente vai fazer mais um exame, talvez, ela vai ter que ficar aqui mais 40 dias. Eu falei, Deus me livre. Minha filha virou para mim e falou, mãe, se a gente tiver que ficar aqui, é porque Deus quer que a gente fale dele aqui mais um tempo. E eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender a ficar crente com a minha filha. Porque na hora da dor, a gente não olha para a obra. A gente está focado na nossa dor. E aí o tratamento dela evoluiu muito bem. Né? A quimioterapia conseguiu zerar a doença na medula. E aí veio o outro pânico. Que e agora? Vai fazer transplante? Não vai? Se precisar de transplante, será que alguém é compatível? E se não tiver medula compatível? Porque é muito difícil, as pessoas não doam medula, têm medo. E muitas crianças desesperadas. E muitas mães falavam, pastora, hora precisa aparecer um doador no banco de sangue, senão meu filho vai morrer. E essa é uma realidade que a gente nem pensa. Quem dessa live será que já pensou que pode salvar uma vida se você for lá e fazer um teste de medula para doar medula? É igual doar sangue, seu corpo produz de novo. E a gente entrou nisso que eu nunca imaginei que eu ia passar esse desespero. Quando a gente fez o exame, a irmã gêmea era 100% compatível, para a glória de Deus. E aí a gente fez o transplante. E passamos por alguns desafios no transplante que eu achei que ia perder ela, mas sempre o Senhor lá, com a mão segurando a gente. E ela ficou bem, né? 1 ano e 3 meses ela ficou bem. Deu tudo certo e as igrejas começaram a chamar para testemunhar, para falar sobre o testemunho, para cantar. As gêmeas vão cantar hoje aqui, vai contar o testemunho. E a Beatriz começou a testemunhar da cura. E eu também. Aí, depois de todo esse tempo, um certo dia, a doença voltou. E aí você olha para você e fala, será que eu tive fé mesmo? Porque eu acho que minha fé não tá valendo nada. Eu falei, Deus, como assim voltou? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, que ele volta, pelo menos a leucemia, é muito desafiador a quimio fazer efeito depois. Né? Na recidiva é muito difícil dar certo. Então a gente já tinha uma palavra de morte ali. Aí esse dia
a médica entrou no quarto e falou, olha, já fazer os exames, mas provavelmente você vai ficar internada. E eu falei, não, mas pode dar a químio, porque vai dar tudo certo, Deus tá com a gente. Eu não queria acreditar, eu não aceitei que minha filha fosse morrer. Porque eu tinha muita fé e eu falava, não. Muitas pessoas, quando tem alguém doente, já espera a morte. Que nem foi o teu caso, né, Lúcia? Você já achava que o Pedro ia morrer, né? Você já imaginava. Eu fiquei 6 meses se ele fosse morrer. Então eu só chorava, gente. Eu ficava assim, amanhã, amanhã, amanhã. Eu fiquei naquele lugar e meu marido no lugar de ele vai ser curado, ele vai ser curado, ele vai ser curado. E aí um dia o Senhor me falou, sai deste lugar de morte. Sabe como foi? Quando na igreja o Senhor deu uma direção para que as crianças orassem pelo Pedro. Quando o Senhor ele deu uma visão mostrando que via as crianças louvando e orando por ele. E a direção foi, coloca as crianças das igrejas para orar pelo Pedro, das igrejas aqui de Goiânia. Naquele dia, o Espírito Santo me visitou e falou para mim, ele vai ser curado, as crianças estão orando. Estivesse falando assim, eu não vou desapontar as minhas crianças, eu vou trazer, ele vai ser curado. E ali eu saí daquele lugar de morte e comecei a viver a cura dele, a esperança e a certeza de que ele seria curado. Mas nesse período, até realmente ele ser curado, hoje ele já tem 12, 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano, houveram 2 momentos durante o tratamento que eu fui lá de novo, na certeza da morte. Porque ele chegou na beira, nós andamos no caminho, no vale da sombra da morte com ele, em 2 momentos. Então é muito desafiador, é um sentimento que vem que você não tem controle sobre ele algum, não há nada, não há palavra, não há ninguém que possa tirar você daquele lugar, a não ser o próprio Deus, de ir lá e te Só tirar ele daquele pode. lugar. E o problema todo é a gente manter o emocional, porque a gente fala muito do espiritual, né? Mas as emoções, elas são muito importantes, porque uma coisa está ligada à outra. E você não tem espiritualidade se o seu emocional estiver abalado. Você não consegue ter fé. E na hora que a médica entrou e falou, olha, infelizmente foi confirmado, voltou mesmo, e a quimio não fez efeito. Naquela hora, a gente já sabia da morte. Tanto é que a hora que a médica saiu do quarto, eu e minha filha, a gente se abraçou e chorou tão alto que acho que aquele hospital inteirinho ouviu. Sabe, às vezes eu fico pensando, ali foi o abraço de despedida, porque a gente chorava de soluçar. E quando a gente entra nesse desespero, a mãe, né, que tá ali, que tem que ser forte, que tem que ser... Eu ficava o tempo todo tentando me controlar para acalmar ela. Porque desde o começo da doença, ela fala assim, mãe, eu olhava para você. Desde quando eu fui diagnosticada e eu via você falando, você naquele desespero, você gritando, você chorando, eu falava, vou morrer. Então, das outras vezes, o que eu tentava? Ficar plena. E eu desesperada, e ela olhando para mim. Se eu surtasse, ela desabava. Então, imagina você desesperado, gritando por dentro e tendo que manter a pose. Porque eu era o termômetro da minha filha. Então, eu me dilacerava, mas eu tinha ali aquela garra, aquela fé. E em momento algum eu aceitei que ela fosse morrer. Que eu tinha muita fé, não, Deus vai curar ela. Porque um tempo antes Deus tinha me mostrado ela no caixão. E eu orava e ela ressuscitava. Deus mostrou isso por 3 dias seguidos. E eu não contei pra ninguém, nem pro meu marido, eu só chorava. E aí meu marido falava, amor, que foi que Deus te mostrou? Eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo que era uma bênção também. Eu falava, pastora, pelo amor de Deus, compartilha. Eu falava, não posso. Aí eu fui para um culto. E Deus tomou o pastor, presidente daquela igreja, virou para mim e falou assim, Deus te mostrou algo por 3 dias e tu disseste não. E eu falava, Deus, não. O que o senhor me mostrou dela morrendo e ressuscitando, não. O testemunho dela é assim? Ah, ela vai ser cantora, esse é o testemunho? Não quero aceitar, não vou te entregar, não vou. Mas quando isso de fato aconteceu, eu aceitei, porque eu falei, tá bom, Senhor, então esse é o testemunho dela? Já quando a doença voltou, ela foi internada e ficou 37 dias no hospital até a morte, né? Até o dia de fato da morte. E esses 37 dias ficou ali, sabe? Ficava aquela coisa arrastando. E aí um dia meu marido foi para o hospital e eu fui para o culto. Foi a hora da entrega. É muito difícil falar desse momento para mim, mas eu vou conseguir falar isso sem chorar.
Porque foi muito forte. Deus, ele respeita a gente. E quando ele fala algo para nós, às vezes a gente entende errado. Eu entendi errado. Mas era o que eu acreditava, é que ele me mantinha viva. E aí meu marido foi para o hospital e eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo em volta de mim, sobre eles orando, e eu ajoelhada lá na frente, né, no pós-culto, e eles orando em volta, e Deus começou a tomar todo mundo, sabe? Quando você vê assim, aquela glória, você sente. E eu de olhos fechados, eu senti alguém andando em volta de mim. E eu falava assim, e eu não abri o olho, falei, Jesus, eu não vou abrir o olho, que eu não quero ver você, vai embora. Eu não vou te entregar minha filha. E ele andando em volta de mim, e eu ouvia no meu espírito, me entrega. E eu falava, eu não vou te entregar, vai embora. Eu não vou te entregar ela. Não vou, não solto. Eu fiz igual o doido que brigou com o anjo, lembra? Não solto. E ali orando, Deus tomando todo mundo, e só eu ali. E ele. E aí eu falei, eu não vou nem abrir o olho, que eu não quero nem te ver, vai embora daqui. Mas chegou um momento que eu falei, tá bom então, ninguém ganha do senhor Netó. E fiz assim com as mãos, entregando. Aí eu senti quando foi embora. Aí eu cheguei em casa, acabou o culto, cheguei em casa e liguei pro meu marido. Falei, como tá aí no hospital, né? Falou, amor, a médica entrou aqui e falou que tem um exame para amanhã cedo. Parece que identificaram alguma coisinha aqui e tal. Então, e aí no outro dia de manhã veio a novidade. Eles descobriram numa tomografia um fungo no pulmão, que foi o que de fato, né, ocasionou a hemorragia pulmonar que fez ela virar óbito. O que eu entendi com isso? Deus esperou minha entrega. Ele tinha decidido uma história para mim, mas ele respeitou. E aí, eu vou te falar uma coisa. Aí começou a guerra. Ela teve um choque séptico e foi para UTI. E aí eles falaram assim, vai ter que entubar. Eu acho que foi a pior notícia, a mais difícil do que o diagnóstico foi quando ela falou isso pra mim. E eu fiquei ali muito nervosa. Aí eu falei, não, então vamos fazer o que precisa. Mas dentro de mim eu falava, não vou tirar ela daqui, vocês não vão levar. E aí ela desesperada, ela, mãe, o que tá acontecendo comigo? Porque né, o batimento cardíaco acelera muito e ela passando mal, ela, mãe, o que tá acontecendo? Mãe, o que tá acontecendo? E eu, filha, calma, tá tudo bem. Ela, mãe. Aí o médico entrou e falou pra ela que ia precisar entubar. E ela disse, não, porque ela via todo mundo entubando e indo embora. E ela tinha na cabeça dela. E eu falei, filha, vai ficar tudo bem. O Senhor tá conosco e não vai acontecer isso com você. Você vai ficar bem. E aí ela falou assim pra mim. Ai, gente, desculpa, é muito difícil. E ela falou, mãe, eu vou acordar rapidinho, né? Eu falei, vai. Ela falou, você promete? Eu falei, prometo. Fica tranquila. E aí, ela foi pra UTI e eu falei pra médica, não entuba ela antes de eu entrar, que eu queria estar lá segurando a mão dela, né? E aí, quando eu entrei, ela já estava entubada, eu fiquei com muita raiva. Mas hoje eu entendo que foi muito sábio pelos médicos, eu não ia deixar, né? E eles têm que fazer o que tem que fazer. E aí, ela ficou 2 dias nessa UTI e ela começou a ter parada cardíaca. Porque o pulmão enchia muito sangue por causa da hemorragia. E aí eles aspiravam e ela tinha parada cardíaca. Quando ela teve a primeira parada, e eu vou falar uma coisa pra você, foi uma noite em que eu lutei com o demônio da morte lá dentro. Eu sentia ele. E aquilo foi tão agoniante. Eu falei, meu Deus do céu. E eu não dormia há alguns dias. Porque eu tinha medo de dormir e acontecer alguma coisa. E eu ficava aí, elas queriam me dopar para eu poder descansar. E eu saí da sala, fui na enfermaria e falei, por favor, conheci uma enfermeira, eu falei, me ajuda, mede a minha pressão, acho que eu não tô passando bem. Mas eu não quero que elas desconfiem, porque elas vão me dopar e eu não posso dormir. Porque eu ficava de olho na tela do monitor. Quando o batimento cardíaco dela começava a mudar, quando a oxigenação começava a cair, eu que gritava à médica, corre, né? Porque estava iniciando uma parada cardíaca. E aí, o que eu fazia nesse momento? Eu saía e ia orar. Então, o ponto mais crítico desse momento foi quando
Na primeira vez que eles foram aspirar ela, o pulmão dela estava muito cheio de sangue e a físio entrou. Para ela ia ser algo normal, tranquilo. Então ela fez o procedimento comum. Ela foi aspirar. Quando ela tirou a cânula para aspirar, começou a esguichar sangue da minha filha na UTI inteira. Aquela mangueira ela não conseguia controlar e ela gritando, corre, chama a médica. Você imagina eu, a mãe, ali, que crê em Deus, que foi vendo aquilo. Jorrar sangue da minha filha na UTI inteirinha e o corpo da minha filha pulando lá. Eu não consigo nem descrever para você o que eu passei naquele momento. E eu só gritava. Eu nem orava, eu só gritava. Aí a médica chegou, eles me tiraram para fora. E eu saí correndo mesmo, o hospital inteirinho. Fui lá para fora, chamei minha família, que estavam todo mundo lá. E a gente ajoelhava na calçada do hospital e eu com as mãos levantadas. Deus, você não é mentiroso. Você não é mentiroso. Você falou que ia curar minha filha. Porque quando Deus me mostrou aquela visão dela no caixão, eu orava e ela ressuscitava. Então eu comecei a fazer isso, a jogar na cara de Deus isso. O Senhor me falou, o Senhor vai ter que cumprir. E aí a gente orava. Aí a gente orando lá na calçada mesmo, todo mundo olhando e a gente clamando, gritando, traz ela de volta, traz ela de volta. Aí alguém vinha, ela voltou. Aí eu corria lá pra dentro e tal. Aí passou 40 minutos, teve outra parada cardíaca. Aí de novo, corre lá pra falar, vamos todo mundo, vamos orar. Deu certo a primeira vez, né? E ora, ajoelhada, e gritando, e clamando, e voltou. E aí foi assim. A gente passou uma madrugada assim, o outro dia. Mas chegou um momento que ela foi ficando muito fraquinha. E ela teve o total 7 paradas cardíacas. E aí chegou o dia, na última, meu marido, eu já nem conseguia mais ir lá na porta, eu ficava na frente, porque o espaço ecumênico é na frente da UTI, e eu já nem levantava, só ficava ajoelhada. Deus, eu creio, eu prego a tua palavra, eu sei que se eu tiver fé, eu vou ver a tua glória, e eu não aceito, minha filha não vai morrer, e não sei o que. Não. E aí meu marido entrou e só fez assim pra mim. Naquela hora eu falei, não. E ele falou, amor, a nossa sementinha foi embora. E eu falei, não, ela não foi embora, porque Deus não ia fazer isso comigo. Deus não ia fazer isso comigo. Ele não é mentiroso. A Bíblia fala que ele ressuscita. E eu sofri muito já na minha vida. Desde criança. Eu passei muita coisa. A minha família passou muita coisa. E aí você tem uma história de superação, né? Você supera perdas, você supera falta de dinheiro, você cresce na vida, você supera abuso, você supera um monte de coisa. Mas quando chega uma coisa dessa, você não supera. E eu falei, não, amor, não é verdade. Deus não ia fazer isso comigo, não. Deus cuida da minha vida inteira. Eu não tive pai. O meu sonho era ter pai e ele me adotou. Ele nunca se sentia abandonada por ele. Ele sempre cuidou de mim. Ele não ia fazer isso comigo. Ele me ama muito. Mas ali ela foi embora. Não sei se vai dar para vocês verem. A minha princesinha. É. E aí começou uma situação muito difícil, porque eu tive que fazer uma escolha, né? E depois que passou esse baque, aí o pessoal, né? Não, a gente vai tirar os aparelhos e tal, e todo mundo me acolhendo. E aí eles tiraram o aparelho, arrumaram ela e a minha família entrando para despedir. E aí eu falei, eu vou entrar. Aí meu marido falou assim, amor, acho que não é bom você entrar. Eu falei, eu vou entrar, eu vou ver minha filha. Pela última vez eu vou ver ela. E aí eu entrei, muito difícil, mas a hora que eu olhei para ela na cama, eu vi a glória de Deus ali. Eu vou te falar por quê. Porque ela estava entubada. E quando você fica entubada, é adesivo pra cá, pra lá. Quando eles tiraram e eles arrumaram, ela tava com a mãozinha assim, com um lençolzinho em cima dela. E ela tava com essa, ela paralisou com essa fisionomia assim, ó. Ela tava sorrindo. Então, na hora que Jesus veio buscar ela, o que ela viu foi tão lindo que o corpo dela parou no momento que ela tava sorrindo. Ali foi Deus me mostrando, filha, não tem mais sofrimento. Que quando chegar aquele dia não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto. Mas foi muito difícil. E só depois isso fez sentido pra mim, sabe? Na hora. E eu olhei e falei, meu Deus,
que lindo que ela tá, sorrindo. E aí eu despedi dela e a gente veio pra minha cidade. O carro funerário trouxe ela depois. E aí me deu um tchutchu na mente, eu falo, porque eu falei, Karen, para, você está proibida de ficar se jogando. Não, você vai ter fé. A Bíblia fala que no nome de Jesus a gente faz coisas maiores que ele fez. E você vai orar e a tua filha vai voltar. E eu começava a falar comigo mesmo, o pessoal falava que eu tava louca. Aí eu liguei para uma das membras nossas e falei assim, você já trabalhou em funerária, deixa eu te falar uma coisa. Eles não tiram órgão nenhum da minha filha não, né? Porque Deus vai trazer minha filha de volta. E ela, não, pastor. E depois até ela falou, gente, vamos orar, que a pastora tá falando coisa com coisa. Mas eu cria naquilo que eu vi. E aí no velório... Você viu dos três Foi. orando e ela Foi ressuscitou. 3 sonhos seguidos, o mesmo sonho. Aí eu orava, ela estava no caixão, ressuscitava, ela voltava. Aí no outro dia, igualzinho, mesmo lugar, mesma cena, mesmo barulho, mesma fala. E eu orava, eu falava, Deus, você não é mentiroso. E ela voltava. E no terceiro dia, de novo. Que aí foi quando eu fui na igreja, que eu falei que Deus tomou o pastor e falou, Deus te mostrou algo por 3 dias. Tal. Então eu tinha essa certeza em mim. Aí no velório, o pessoal ficava admirado, porque eu, com aquela fé, em vez do pessoal me consolar, eu que consolava eles. E eu e meu marido, a gente acreditou muito. E aí, eu falo assim, e foi muito jovens, né, no velório da minha filha. Como ela louvava na cidade, né, as duas eram conhecidas aqui, o pessoal gostava muito delas, então vários jovens de outras igrejas foi. E eles louvavam lá. Agora, você imagina um velório onde mais de 100 jovens ao mesmo tempo adorando a Deus. Era uma presença de Deus tão grande que eu nunca vi isso num velório. E eu falava, amor, ela vai levantar agora. Tá muita presença de Deus, é agora. Eu quero ver quem é crente que não vai sair correndo daqui. E eu acreditei muito nisso, então eu tava muito forte. Aí a pessoa chegava, a gente consolava. E eu falava, amor, já já vai acontecer. Já já. E eu tinha certeza que Deus ia levantar ela dali. Tinha muita fé. Só que foi chegando a hora de levar o caixão para enterrar e eu falei, Deus, peraí, tá chegando a hora, como assim? Cadê? Vamos, acelera aí, Deus, porque o pessoal tá vindo querendo levar minha filha. E aí, chegou a hora de ir e nada de Deus ressuscitar ela ali. Aí foi punk. Na hora de fechar o caixão, aí todo mundo já começou a vir pra cima de mim, eu já comecei a olhar aquilo, eu falei, não, vocês me soltam. Todo mundo sai de perto de mim. Não, vem aqui, e os caras chegando, né, pra pôr a tampa. E eu saio, todo mundo sai de perto de mim, ninguém me segura. E eu comecei a gritar e eu não queria soltar ela. Mas, enfim, aí a gente foi pra enterrar. E eu falava, as pessoas ouviam, eu falava assim, não, Deus vai trazer ela. E aí quando eles foi fechando naquela gavetinha lá, os tijolinhos, eu lembro que quando chegou no último tijolinho para fechar, eu falei assim, filha, se o Senhor te trouxer de volta aí dentro, você grita bem alto que a mãe quebra tudo isso e eu tiro você daí. E eu ficava olhando em volta, onde tem uma pedra, porque eu vou quebrar isso aqui. Eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre. Eu falava, isso aí vai ser o testemunho da vida dela, ela vai adorar, ela vai testemunhar que Deus ainda ressuscita. E eu acreditei mesmo. Porém, quando eles foram fechar o último tijolinho, eu olhei e falei, peraí, Deus, você não vai fazer? Então eu trabalhei minha vida inteira para você. Eu abri mão de um salário de mais de 10 mil reais para fazer trabalho voluntário, que era o nosso propósito de vida, né? Eu e meu marido, a gente trabalha na área financeira, então a gente vai se estabilizar. E daqui para frente só para fazer trabalho voluntário. A gente vai se aposentar antes dos 35 anos só para trabalhar para Deus de graça. Olha para você ver, a gente joga na cara de Deus. E eu falei, fiz a vida inteira. Larguei mão de tudo para fazer a obra para você. E é assim que você me paga? Já é? Aí nesse momento entrou a revolta. Eu gosto muito de ouvir o seu testemunho porque você é transparente demais no que você trouxe, o que gerou dentro de você. Porque o que você fala, muita gente sente, muitas vezes nós sentimos, em qualquer circunstância da nossa vida. Só que a gente tem vergonha e medo de pôr isso para fora, para alguém ouvir. Mas o Senhor, ele vê e ouve. Ele entende.
E aí entrou aquela revolta, eu falei, não, peraí, não, como assim? Como assim o senhor não vai fazer? E aí entrou a revolta em mim. Aí minha vida foi só desabar. E eu passei 1 ano e meio de muita revolta com Deus, muito brava, muito tudo. Perdi a minha confiança, a minha espiritualidade, eu tinha raiva. Só que é como você falou, Lu, no começo, no primeiro mês, eu não tinha coragem. Eu tava brigada, mas eu não tinha coragem. Eu era pastora, poxa. Qualquer pessoa podia ficar brigada com Deus, menos eu. E aí meu marido um dia falou, você tá com raiva de Deus. Eu falei, não tô com raiva de Deus, tô com raiva da situação. Tô com raiva dele, que ele podia ter curado, ele tinha cura na mão dele, ele não fez. Meu marido, sim, você tá com raiva de Deus? Eu falei, não tô. Ele falou, então tá, se Deus descer aqui agora nesse quarto e abrir os braços pra você, falar, vem filha, você vai dar um abraço nele? Eu falei, não. Ele, tá vendo? Eu falei, meu pai, tô com raiva de Deus. Tô com raiva. Tá bom, tô com raiva. E aí eu falo, mas tô brava com Deus, não quero, e eu entrei nisso. Falei, não, eu deixei o meu cargo de pastora, né? Porque eu falava, eu tô com raiva dele, como é que eu vou falar dele? Enfim. E eu entrei num estado. E ali Oi? E ali você Tudo. enterrou tudo. Eu entrei num estado que eu não queria mais saber dele. Eu não queria mais falar com Deus, eu tava com raiva. E eu falava assim, Deus, eu tô com raiva de você porque você matou minha filha. Você matou minha filha, você acabou com a minha família, você acabou com a minha vida. Eu demorei tanto tempo para estruturar a minha vida, deixei de ser abençoado, você fez isso. E aí, nesse momento, eu deixei de ser pastora, deixei de ser a irmã que acreditava, que tinha fé. Deixei tudo, acabou. Aí eu comecei a ter depressão, ansiedade, foi só água abaixo. Porque quando a gente fica longe de Deus, eu falo, quando a gente se desconecta de Deus, a gente se desconecta de quem a gente é, né? Porque o DNA nosso tá nele e o dele em nós. E eu me perdi no meio disso tudo. Porque quando você perde Deus, você perde tudo. E eu não acreditava mais, eu tava brava, e eu entrei nesse lugar de revolta. Revolta mesmo, e meu marido orava e clamava. E eu falava, não, eu não consigo, eu não quero falar com ele, não, eu já tô no inferno. Eu já tô no inferno, mas tudo bem, porque foi ele que decidiu. É incrível, assim, que o Senhor, há poucos dias, até compartilhei com a Lu lá na estância, ele veio a mim e me mandou ir para o livro de Ruth, né? Eu falei, nem vou abrir a Bíblia, Senhor, eu conheço o livro de Ruth de cor. Ele falou, vai, desobediente, abre a Bíblia. E aí eu fui ler Ruth, e eu olhei a história, tá olhando para Ruth, Deus falou, para de olhar para Ruth, olha para Noemi. O que tem Noemi, Senhor? Ela é só uma personagem ali na história de Ruth, a história de Ruth, né, dela. Ele falou, você é Noemi. E eu, como assim eu sou Noemi? O que tem a ver? E aí eu... Nossa, tudo. Porque a gente que conhece a história das mulheres da Bíblia, a gente vê que Noemi passou por isso. Ela tinha a família dela construidinha, lidinha, o marido, os filhos casou, ela tinha nora. E de repente ela perde o marido e os filhos. E aí ela começa a culpar a Deus. Só que eu nunca tinha prestado atenção que Noemi, ela taca o pau em Deus. Ó, em Ruth, capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó. Mas respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso, ou seja, ele, tornou minha vida muito amarga. Olha a raiva que ela tava de Deus. E aí eu me identifiquei e falei, eu sou Noemi. Meu Deus. Aí no versículo 20 ela fala assim, o Senhor colocou-se contra mim. E eu falava isso. Deus, ele quis acabar comigo, ele acabou com a minha vida. E aí ela fala no versículo, o Senhor Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E eu comecei a entrar nesse lugar. Então, pra mim, minha vida tinha acabado. Peraí, eu tinha mais um filho, eu tinha mais uma filha, eu tinha um marido, eu tinha um ministério, eu tinha Deus. Só que a revolta entrou em mim tão grande. E é o que a Lu falou, é muito difícil a gente conseguir admitir que tá revoltado com Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas, o ministério não acontece, não flui, as coisas não andam como eu queria, e tá com raiva de Deus, mas não tem nem coragem de dizer que tá. Mas a gente só trata o que a gente identifica, né? E foi assim que eu cheguei na estância. Aí me levaram para a estância para isso. Falei, não adianta vocês me levar para lá. Eu admiro muito o trabalho, né? A pastora Snete é uma bênção, mas não resolve. Eu não tenho mais jeito, não adianta. Eu tô com raiva de Deus.
Eu não tenho que perdoar alguém, perdoar as pessoas que te feriu, que traiu, que... Não, isso aí é difícil, mas dá. Agora, perdoar ele, eu tô com raiva dele. Eu não quero que ele nem desce aqui falar comigo. Eu acho que se Deus descesse na terra, eu ia rolar com ele no chão. Olha que loucura, né? Ainda bem que ele tem muita misericórdia. E aí lá, Deus me encontrou. Mas eu lembro que, assim, no momento mais difícil lá na instância, eu falava assim, eu não consigo te perdoar, Deus. Eu não consigo nem falar com você. E aí eu falei pra ele, olha, sabe como eu me sinto? Eu tô numa floresta perdida e eu não sei o caminho de volta pra casa. Mas se for do teu interesse, Deus, se você achar que eu sirvo pra alguma coisa e que eu consigo te perdoar, porque eu não consigo ver que eu consigo, vem me encontrar, porque eu tô no meio da floresta e eu não sei o caminho. Só tem árvore gigante em volta de mim e eu não consigo sair daqui. Então, me procura, me acha. E aí o Senhor me encontrou, me perdoou. E eu me reconectei com Deus em abril do ano passado. Dia 12 de abril do ano passado foi o dia do meu renovo. E eu sou muito grata a Estância Paraíso, porque eu já estava em Lagoinha quando eu fui para a Estância. E meu pastor é uma bênção, cuida muito de mim. Pastor Diel, pastora Dani, eu louvo a Deus pela vida deles. Mas eu não permitia eles acessarem meu lugar de dor. E lá na Estância foi onde eu abri para que o meu lugar de dor fosse acessado. Então, nós temos que dar honra a quem tem honra. E os meus pastores têm honra. Mas eu não me reconectei aqui com Deus porque eu não permitia ser acessada, entende? Então, já me perguntaram, mas lá na Estância Paraíso aconteceu, por que não aconteceu aqui com seus pastores? É porque às vezes a gente não se permite ser acessado. A gente tá tão arisco, e eu feria, porque o ferido fere, né? E eu com aquela raiva, eu botava tudo isso pra fora. E lá eu me reconectei. Foi quando o Senhor me perdoou. Eu falei, eu perdoei ele, mas eu falo que foi ele que me perdoou. Hoje eu me constranjo de orar, que eu falo, Deus, você é muito lindo, cara, você é muito perfeito, porque o Senhor podia ter me matado. Olha as bobagens que eu fazia, que eu falava. Num desses momentos de revolta, gente, lembrei de uma coisa. Deus trouxe um missionário lá, Mato Grosso do Sul, na minha casa. Aí eu falei, nem quero ouvir nada de profecia e tal, mas enfim, recebi ele lá. Deus mandou ele de lá para falar comigo. E ele orando por mim e tal, e Deus falou assim, através dele, orando por mim, e o que eu pensava na minha cabeça, eu não falava, mas ele respondia, e ele orando, e eu falava assim, você me abandonou, Deus, você fez comigo igual você fez com o teu filho, você abandonou ele na cruz, eu não quero falar com você. E eu só pensando isso. E o missionário orando, ele falava assim, Deus não te abandonou. E ele não abandonou o filho dele também na cruz. Eu falava, caramba, é Deus mesmo, porque como que o cara sabe o que eu tô pensando? E ali eu fui brigando com Deus em guerra mesmo. E ele orando, e o Senhor falou assim, através da boca dele, eu nunca vou esquecer essa frase. Ele falou, 1 por milhares. E ali nascia um ministério. Mas você acha que eu fiquei feliz? Eu falei assim, eu não quero milhares, eu quero uma, só a minha filha. O resto, o problema é teu. Os outros é teu filho, não é meu não, quero a minha. E eu falava assim, eu comecei a brigar com Deus, eu falava assim, olha aqui. Falando é verdade. Você É o que toda mãe, vamos falar, a gente é mãe, gente. Quem tem coragem de falar assim, tá bom, Deus, ó, pode, tô te entregando meu filho. E aí eu falei assim pra Deus, falei, olha, você não vai criar um produto em cima de mim, não. Eu não vou nunca mais pregar. Você acha que você vai matar minha filha e vai criar uma pregadora pra falar de perdas? Não vou. Não conte comigo. Você não vai criar um produto em cima de mim. E não sei o que. Eu brigando em guerra ali com Deus e Deus só querendo me amar. E quando eu entendi que a minha filha, ela chegou aonde a gente está querendo chegar, todos nós aqui estamos lutando para ser salvo. Quando eu entendi o que ela já tem o direito de desfrutar no céu, aí sim eu entendi Deus. Porque nós aqui ainda estamos lutando para conseguir a salvação. E aí eu entendi aquela visão lá que Deus tinha me dado. Dela ressuscitando, lembra? Eu orava ela no caixão, eu orava, ela ressuscitava. Era Deus falando assim, olha, mãe, você, e como toda mãe, quer o filho salvo, então eu tô te garantindo, eu vou ressuscitar ela para a glória. Missão cumprida. Hoje eu entendo isso. Me dói a saudade, dói. Mas hoje já dói sem a revolta, né? Hoje eu tem dia que eu sofro sim do luto.
Eu sofro aquele dia do que vai juntando, aí eu desabo. Aí eu choro o dia inteiro, aí eu ouço o vídeo dela, áudio dela, choro. Mas no outro dia, eu mudo a minha comunicação. Eu falo, não, eu vou me levantar, eu vou jogar uma água no rosto e eu vou me ocupar, eu vou fazer outras coisas, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer atendimento, eu vou... E aí, né, e a gente levanta. Porque se a gente ficar imerso na dor, a gente fica afundada nela. Então a gente tem que decidir querer sair. Eu sei que é difícil, mas é uma decisão. Eu vou me levantar. E aí você começa a fazer as coisas para Deus e vai daqui a pouco acalmou. E aí você aguenta mais um tempo. Depois dá aquela saudade de novo. E aí eu me permito viver o luto. Só que aquele dia, no outro dia eu me levanto e vou. Até o dia que o Senhor me chamar e que eu também chegar lá. E a gente vai fazendo a obra de Deus. E hoje eu já não tô mais brava, não. Já tô curada. Amém. Conta pra gente como foi esse momento, amiga, seu lá na estância, que você já me contou, ele é muito forte também, de você, da questão de você perceber, ali no momento que o Senhor te trouxe isso, esse entendimento. O momento da pedra? Foi assim, um momento muito forte, porque a gente já tinha passado 3 dias do renovo, tinha mais 3, e eu não tinha conseguido ainda perdoar Deus. E eu falava, cara, eu não consigo perdoar você, eu tô com raiva, e isso aqui pra mim não tem sentido, eu já tô no inferno. E aí tem um momento lá em uma das dinâmicas que você materializa ali quem você tem que perdoar. E aí sabe o que eu fiz? Vou te falar o que eu fiz. Eu peguei uma pedra bem grandona, que eu falei assim, meu perdão é Deus. Se fosse alguém, eu ia pegar uma pedra pequenininha, mas como é ele, eu peguei uma pedra bem grandona, desse tamanho assim, pesada, e eu fiquei com aquela pedra. E na hora em uma das horas da ministração, a pastora Zenete, Deus tomou ela em cima do altar, e ela gritou meu nome de lá de cima, Karen, Deus está falando para você que ele está encontrando você e tal, você tem 3 dias, que era exatamente os 3 dias sinais de renovo. E eu falei, tô na roça, eu não consegui perdoar Deus em 1 ano e meio. E a... Cortou, eu nem entendi. Né? E a pastora... Não, a pastora não te conhecia. Não me conhecia. E aí o pessoal começou a olhar pra mim e falou, quem que é essa daí, né? Que a pastora Nete gritando pelo nome lá em cima. E aí eu falei, tô lascada. Se eu não conseguir perdoar Deus em 1 ano e meio, como é que eu perdoo ele em 3 dias? Aí eu falei, ai meu Deus do céu, coitado de mim. Eu falei, a pastora Nete nem imagina. E aí naquele momento ali foi que eu falei, Deus, então você lembra da minha conversa contigo da floresta? Vem me encontrar. Eu não consigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, o perdão, ele é decisão. Ele é decisão. Ele não acontece antes de você tomar a iniciativa. E eu ficava esperando eu perdoar Deus para eu comunicar isso. E é o contrário. Você tem que comunicar para depois conseguir perdoar. E eu não entendia isso, eu entendi naquele momento. Porque para mim sempre foi, não, eu vou perdoar e tal, não sinto mais nada pela pessoa. Beleza, isso aí eu já tinha feito várias vezes, mas não. Ali eu entendi o que é o perdão. Porque talvez você não tem que perdoar Deus, mas tem que perdoar um marido, você tem que perdoar a sua melhor amiga, você tem que perdoar a sua sogra, você tem que perdoar alguém da tua família. E aí você fica, mas eu não consigo perdoar, você não sabe o que a pessoa me fez. Quero te dizer, você consegue, mas você não vai sentir o perdão para comunicar. Primeiro você comunica, depois você sente. E aí como que foi isso? Eu peguei aquela pedra pesada, comecei a chorar e fui lá na frente. Eu falei, eu vou entregar isso no altar. Eu vou tomar a decisão. Eu tô te perdoando e depois eu vou sentir isso. Na hora que eu cheguei lá na frente, eu paralisei. De fato, eu paralisei. Eu não conseguia colocar no altar, eu paralisei. E Deus tomando a pastora Zinete, entrega! E aquela glória tomando todo mundo. E o renovo foi impactado. Todo mundo na glória lá e falando em línguas e tudo. E a pastora entrega. E eu não conseguia aquilo, eu chorando. A hora que eu coloquei em cima do altar, aí eu caí no chão assim. Caí chorando igual uma doida. Aí ali Deus veio até mim. Que ali eu tomei a decisão, eu quebrei meu orgulho, eu decidi abandonar toda aquela dor, toda aquela raiva. E aí a pastora foi muito usada por Deus. A pastora Inês chegou em mim e falou assim, você ainda quer bater nele? Se ele chegar aqui... E eu não sabia disso não, gente, eu não contei pra ela.
E ela falou, se ele descer aqui agora, você quer rolar no chão ainda com ele? Não precisa, porque já fizeram isso com ele lá na cruz. E ali o Senhor me encontrou, foi muito forte. E ali eu comecei a me rasgar para Deus. E hoje eu falo, meu Deus, como o Senhor é lindo. Como o Senhor perdoa. Como, às vezes a gente acha que a gente é tão ruim, que a gente não presta mais para nada. Tanto que a gente errou, tanto. Eu vou te falar uma coisa, você presta assim para muita coisa. Se eu que briguei tanto que estava nessa revolta, Deus resolveu me resgatar, me perdoar. Ele estava com o braço o tempo todo aberto. Eu que achava que não. Eu achava que eu não era nem mais filha. Eu não me achava mais filha. Mas nós ainda somos filhos e ele está lá o tempo todo de braços abertos. É a gente que tem que decidir resgatar. A gente tem que decidir conseguir pegar essa pedra, que é essa raiva, essa revolta, essa dor. Vamos falar da dor. E decidir entregar ela. Aí o Senhor age. Aí ele vem de encontro conosco. E aí a minha vida começou a ser restaurada. E eu tava onde não queria mais saber de nada. Falei, não, nunca mais, não vou fazer nada. Não tenho mais sonhos, não quero mais. Né? A gente já tinha uma família financeiramente estruturada e a gente ia começar a viajar. E eu não queria mais nem isso. Falei, não vou realizar mais um sonho de viagem. Por quê? Uma coisa muito interessante para você abordar uma mãe que passou por luto. Eu quero te dar essa chave aqui. Porque muita gente fala para mim, pastora, ontem ainda, conversando com a minha pastora e uma amiga dela no luto, ela falou, não sei nem o que dizer. Eu falei, você vai falar isso para ela. Porque às vezes a gente quer ajudar uma mãe lutada, mas a gente não sabe o que dizer. E tem coisas que a gente foi melhor, ela tá lá, tá com Deus. É pior, você não fala isso, você mata uma pessoa. E aí, uma das coisas que faz muita diferença para a mãe ouvir foi que Deus, ele confiou a nós e nós cuidamos muito bem do que era dele. Isso fez totalmente sentido para mim. E eu fiquei 1 ano e meio, né, não queria mais saber de nada, não queria mais sonho, não queria mais nada. E eu falava assim, isso é uma coisa importante. Eu falava assim, olha, se eu parar de sofrer a dor da minha filha, se eu entregar o luto, eu estou desrespeitando ela. É uma coisa que a gente não tem noção. Então, assim, eu não posso abandonar o sofrimento, eu sou aquela mãe sofrida, eu não posso mais ser feliz. Se eu for feliz, eu falo, nossa, já é feliz, nem liga mais para a filha, esqueceu a filha. Isso é uma realidade na vida das mães em luto e ninguém imagina. Então ela fica agarrada na dor, porque para ela, abandonar a dor é abandonar o filho. É como se eu estivesse deixando a minha filha para trás e seguindo minha vida linda e feliz. Eu vou ser feliz, realizada, eu vou colocar meus projetos para andar, vou ser uma mulher empreendedora, vou viver, vou conquistar. Como? É como se fosse uma traição para minha filha. Olha só. E Deus me trouxe luz a isso. Deus usou muito meu marido para me ajudar. Ele falou, amor, a gente tem que conseguir, a gente tem que conquistar. Nem nossa filha vai querer você assim, a gente assim. Mas é uma realidade de muitas mães. Elas não abandonam a dor, o luto, aí elas não trabalham mais, elas perdem o casamento até, porque não se aceita, não se permite mais ser feliz, que é um desrespeito ao filho. Mas a gente tem que entender que hoje eles estão mais felizes que nós. Eu entendi isso. E aí há pouco tempo o Senhor agora me ativou novamente no trabalho e vamos para frente, vamos caminhar, vamos seguir, né? Já já a coisa muda, o Senhor vem, a gente vai encontrar com Ele e vai ser tudo lindo. E Ele me curou. Amém. E Ele te curou. E Ele nos curou. E a palavra diz que se o Senhor nos curar, verdadeiramente seremos curados. Se Ele nos curar, a cura vem dele. Verdadeiramente, aí de fato. A gente dá muito valor para coisas momentâneas. E eu quero dizer para toda mãe que está aqui nessa live. É muito difícil a gente pensar nisso, mas o nosso filho, meu filho, seu filho, já tem o dia e a hora marcado para partir. O que você está fazendo com esse tempo? O que você está fazendo com o seu tempo em família? Você está tendo tempo de qualidade com seu marido, com seu filho? Hoje a gente só está trabalhando e cuidando das coisas e a igreja trabalha e não está fortalecendo o relacionamento com os filhos. Graças a Deus eu não tenho culpa. Porque como eu não precisava mais trabalhar fora, o meu tempo era para os meus filhos. Mas e se eu fosse a mãe que só trabalha o tempo todo ou que não... Muita mãe tem nem paciência, né? De ficar, de brincar, de estar junto.
e eu não tivesse aproveitado, agora eu ia estar me culpando, e a culpa, ela corrói. Então, nossos filhos estão aqui ainda. Vamos cuidar deles. Vamos ficar perto, vamos ficar junto. Quem educa, quem cria, quem treina nossos filhos somos nós. Não é a escolinha. Não é a creche. Não é a tiazinha da escola. A tiazinha da salinha da igreja, da escolinha da igreja, escola dominical. Não, é nós. Quem fala de Deus pro meu filho? Sou eu. Quem é exemplo de Deus? Sou eu. Eu quero que meu filho ore, mas ele não me vê orando. Os nossos exemplos, eles ensinam muito mais. Então, deixa seu filho ver você orando, deixa seu filho ver você lendo a Bíblia. Não adianta você fazer uma listinha lá, tal hora você vai ler a Bíblia, tal hora você vai... Você não faz, ele não vê. E eu não faço, eles não veem aí. Então, como é que a gente está gastando o nosso tempo? Porque todos nós já temos o dia para partir. A minha filha, ela nasceu e faleceu no mesmo horário, 7h05 da manhã. Ela nasceu às 7h05 da manhã e no dia da partida ela partiu às 7h05 da manhã. O que foi isso, pastora? Um sinal de que a gente já tem programado e cronometrado o nosso tempo aqui na Terra. Como é que a gente está usando isso? Eu estou passando os meus dias, eu estou me dedicando naquilo que Deus me deu, ou eu estou empurrando com a barriga. Tem gente que está com o ministério nas mãos, Lu, e está esperando acontecer alguma coisa, um sinal, está empurrando. Não, é hora de ir lá, vamos para cima, vamos fazer, vamos gastar o nosso tempo com aquilo que é importante para nós. Talvez você está nessa live, você não tem filho. E aí você fala, mas para mim isso não tem sentido. E Deus colocou um ministério na tua mão, que é como se fosse um filho. Então vamos gastar tempo de qualidade nisso. E pais também, né? Nós somos geradoras de filhos também espirituais. Quantas vidas, quantas pessoas, às vezes é um filho de um coleguinha seu, que você sabe, olha, há 3 anos atrás eu passei uma prova, eu e o Pedro, no colégio que ele estudava, ele foi perseguido ali na sala, uma mãe se levantou e no início, quando a mãe se levantou e mobilizou a todas as outras mães e as crianças, era uma manipulação enorme. Eu comecei a ter muita raiva dessa mulher, sabe? Eu comecei a ter ódio dessa mulher, não aguentava ver a cara dela. E aí um dia o Senhor falou para mim, não é ela, é o que está nela. Você vai orar por essa mulher, você vai clamar pela salvação, você vai amar ela a partir de... Eu falei, Senhor, misericórdia, me pede tudo, menos para eu amar ela. Eu vou orar por ela, salvar... Tipo assim, Deus, mata e leva. E aí, gente, toda vez que eu ia pro colégio, era eu e ela. Eu ia pro banheiro, tava ela lá dentro do banheiro. Eu ia para um lugar, tava ela lá dentro. Marcava algum horário pro Pedro, tava eu e ela lá. Até que um dia eu consegui de verdade, ter compaixão da vida dela, sabe? Olhar para ela e falar assim, meu Deus, ela não conhece o Deus de amor e ela foi levantada ali realmente como instrumento ali do mal para poder fazer algo na vida do Pedro. Né, ali. E por que eu tava falando isso, gente? Da perseguição na escola. Lembrei. Da perseguição. E aí, o que acontece? Naquele momento, se você, mãezinha, não tiver com o coração ligado no céu, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter sentido raiva até dessa criança, dessa mãe, ter ficado com raiva. Só que o que aconteceu? A gente começou a orar por essa criança. Era uma menina. E a gente começou a orar por ela. E ali, em todos os momentos que eu tinha oportunidade de falar do Senhor para ela, eu comecei a falar. E o Pedro também. Então, eu direcionei ele nesse sentido. Falei, não, você vai falar de Deus na vida deles. E às vezes você tem uma criança dentro da sua casa, que frequenta a sua casa, né? Alguém que está ali e é Deus colocando na sua mão um filho espiritual para você orar por aquela família e aquela casa. E nós ficamos ali orando muito tempo por aquela família e por aquela casa. Porque nós entendemos que aquilo que aconteceu era para que a gente enxergasse algo e gerasse eles no mundo. Ô, Lu, o que você falou é muito importante. Né? Olha a chave da tua fala. Deus permitiu para que a gente enxergasse. Às vezes, Deus espera que nós tenhamos atitudes, mas a gente não se move. Aí vem uma situação ruim para tirar a gente da zona de conforto. Então, se a gente for proativo no reino, a gente nem vai passar por essa situação ruim. Vamos ser inteligentes? Nem vou esperar passar por isso para eu perceber algo. Então, se a gente cuidar bem daquilo que Deus... Se a gente for... Igual você falou, às vezes Deus coloca uma criança ou alguém na sua casa, fale de Deus. Não precisa ser, pastor, mas eu não consigo pregar, eu não sou a pregadora. A gente também não. E a gente fala de Deus para a pessoa. Às vezes entra alguém
do seu lado no ônibus, você fala, ai, que calor, né? Você já aproveita isso. Fala, nossa, mas Deus é bom, né? Porque imagina se tivesse tanto frio, pumba, já resolveu ali um assunto para falar de Deus. Crie situações para falar de Deus. Uma fala simples, um abraço. Às vezes Deus quer te usar para conversar com alguém. Quantas pessoas depois dessa pandemia, trancado em casa, deprimido, agoniado, e só quer alguém para conversar, e Deus quer usar você. Então a gente não precisa esperar passar por situações ruins. Vamos ficar mais atentos, percebendo mais onde Deus quer usar a gente. Glória a Deus, aleluia, amém, amiga. Que gratidão, viu? É maravilhoso, é tão bom te ouvir porque nos faz pensar em muitas coisas. E aqui, enquanto você estava falando, várias pessoas que estão aqui estão passando por isso, por percas também. Tem uma mãezinha que está aqui que perdeu o filho e há 2 semanas perdeu. E aí ela falou assim: eu perdi meu filho, meu marido me apoiou em tudo, me ajudou em tudo, e agora eu perdi meu esposo. Está muito difícil para ela. Tem 2 semanas que ela perdeu o esposo. Outras também colocaram aqui. Algumas pessoas também colocaram aqui na caixinha algumas perguntas que eu creio que você já foi falando aí, já foi respondendo. Uma pessoa perguntou se você chegou a fazer tratamento com psicólogos, tomou remédio. Olha, eu fui para o psicólogo, eu acredito muito no trabalho técnico, né, no trabalho dos médicos, mas eu não me identifiquei. Porque o meu problema era a revolta com Deus, né? Tem coisa que é natural. E de fato a gente precisa do profissional, eu valorizo muito isso. Mas o meu problema era espiritual, porque eu não enterrei só a minha filha ali. Eu enterrei tudo que eu acreditava, eu enterrei a minha fé, eu enterrei as promessas. Então eu entrei numa crise existencial. O meu problema... Por isso, né? Perdi O meu problema agora. Entrou na minha identidade como filha de Deus. Eu não me via mais parte do reino. Então, o psicólogo não ia conseguir acessar e me ajudar nisso. Então, para mim, não fez sentido por isso. Mas, muitas das mães que a gente acolhe, que a gente ajuda e aconselha, o caso é sim para psicólogo. Então, vai de caso para caso. Eu acredito que pode ajudar muito, principalmente um psicólogo cristão. Procure um psicólogo cristão. Mas eu vou te falar uma coisa, vai para os pés do Senhor. Ele vai tirar você desse lugar de dor, ele vai te ajudar e ressignifica essa dor. Eu ouvi uma frase que marcou muito minha vida. Toda morte vencida gera vida. E nós recebemos muito testemunho de pessoas que acompanhavam a minha filha no online, no Instagram, e eu nem sabia. As pessoas voltavam para a igreja porque falavam, nossa, eu aqui e a menina lá na UTI quase morrendo e cantando, adorando, e eu aqui, eu posso ir pro culto e não vou. Porque ela falava nos vídeos dela, falava assim, ó, tudo que eu mais queria era poder agora ir pro culto e as pessoas podem e não vai. E eu tô aqui trancada nesse hospital sem poder ir na minha igreja, sem poder cultuar como eu queria. As pessoas têm que dar valor nisso. Ela falava isso nos vídeos. E teve muita conversão. Médicos que mandaram um recado pra gente. Falaram, olha, dá um recado pros pais. Hoje eu tô na presença de Deus. De tanto que a Beatriz falou de Deus dentro desse hospital. Médicos da equipe que atendia ela. Médicos, né, do tratamento do câncer lá. Então, Deus, ele tira a gente desse lugar de dor. E ele quer que a gente ressignifique a dor. Então, quando você encontrar isso, a sua cura, Deus vai usar você para ajudar pessoas. Igual a gente está aqui hoje, né, Lu, falando das nossas dores e mostrando para você que tem jeito. Amém. Glória a Deus. Amiga, então eu quero que você ore por essas mães, por todas, não só mães, mas por pessoas que estão vivendo isso. E antes de você orar, só vou dar um recado aqui, muita gente nova perguntando aqui da madrugada com Deus. Se você quiser entrar na madrugada, é só clicar no link aqui da live, ó, o link da bio do Instagram, um link azul, lá tem a opção de você entrar no Telegram ou no WhatsApp. Nós oramos às 3 da manhã, nas terças, quintas e sábado. Na quarta-feira a gente faz jejum, inclusive é hoje o nosso jejum. E lemos também a palavra. Se você conhece alguém que não teve a oportunidade de ser alfabetizado, tem problema visual, não consegue ler a Bíblia, a gente tem um grupo onde nós lemos para essas pessoas, elas recebem o áudio da palavra daquele dia lá, tá? E é isso, todos vocês são super bem-vindos a vir orar conosco.
a ter o seu momento com Deus. Tem mulheres que não conseguem fazer às 3, elas fazem às 6, algumas fazem às 5, porque fica tudo salvo lá no grupo para você fazer e ter o seu momento, ter o direcionamento ali de uma apoiar a outra e estarmos juntas orando ao Senhor no secreto com Ele. Amém? A live vai ficar salva. Se você conhece alguém que está passando por isso, por dor, por revolta, por indignação com o que Deus faz em qualquer coisa da vida. Às vezes é um trabalho, como a Karen disse no início. Às vezes é um divórcio, às vezes é uma traição e você está indignado. Manda essa live para essa pessoa, para que ela seja edificada. Eu creio em nome de Jesus. Que o que o Senhor falou com a Karen, uma vida, né? Uma por Como ele falou, milhares. amiga, de uma vida para uma por milhares. É isso que o Senhor vai fazer e já está fazendo. Porque ela está já na eternidade. Nós estaremos um dia com ela e com o Senhor, né? E é tão maravilhoso a madrugada, entra mesmo, gente, porque olha, cada revelação que Deus traz pra gente orando na madrugada. Que... Nossa, meu Deus. É verdade. Amém. Vamos orar então. Pai, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essa live, Senhor, por esse momento tão especial em que nós nos conectamos com pessoas de diversos lugares. Senhor, o Senhor conhece a cada uma pelo nome. O Senhor sabe, Pai, quem está dentro de casa agora, dentro do carro, no trabalho. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite essa pessoa agora. Todas as pessoas, Senhor, todas as mulheres que estiverem aqui, que estão nesse lugar, Pai, de dor, de perda, ou até mesmo de revolta. Senhor, o Senhor é o Deus poderoso, que entra com a sua mão forte e arranca a gente desse calabouço. Eu quero te pedir, Senhor, que cada uma dessas pessoas sejam arrancadas e trazidas para a luz. Porque muitas vezes a gente se sente num quarto escuro, onde a gente não vê nada, mas o Senhor é a nossa luz. Pai, muito obrigada pela vida de cada uma aqui. Senhor, que elas possam multiplicar, que essas dores sejam ressignificadas e o teu reino avance, o teu reino alcance outras famílias. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo que toda dor é curada agora, no nome de Jesus. Toda dor na alma, que tudo aquilo que causou tristeza, angústia, que tudo que trouxe morte, em nome de Jesus eu profetizo que hoje se transforma em vida. Em vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós vamos ter testemunhos, Pai, que a morte se transformou em vida, porque o Senhor muda todas as coisas. Obrigada, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Eu que amiga, agradeço, é uma obrigada. honra estar aqui contigo, te amo demais. Amo sua família. Falo que a gente virou gêmeos, né? Gêmeas. Amo você muito. Deus abençoe a mulher que nem eu. Deus abençoe a madrugada com Deus. Esse trabalho incrível que tem restaurado famílias. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Gente, e a Karen vai voltar mais vezes, porque ela também ela é uma libertadora na área financeira, e eu sei que nós temos muito a aprender com ela. E em outro momento ela vai estar aqui conosco, trazendo isso, trazendo conhecimento, né? Da mesma forma que a gente está sendo curado, nós estamos sendo curados em várias áreas da nossa vida, né? Na nossa saúde, na área financeira também. Lu, interessante, né? Porque o momento que eu estava nisso, que eu me reconectei com Deus, falei, e agora, Senhor, né? Vou voltar a fazer culto de cura e libertação, e aí eu e meu marido, a gente já trabalhava nessa área de finanças, e o Senhor falou, eu vou te dar um projeto e vai ser libertação em finanças. Eu falei, que doideira é essa? E aí Deus, né, deu Extraordinariamente Próspera, que é um projeto que está nascendo aí, que foi gerado no Senhor e tem transformado muitas vidas, e eu creio que é algo que veio de Deus para nós, porque como você falou, às vezes a gente é uma área, é outra, mas o financeiro, ele abala muito o nosso emocional. E o nosso emocional abala muito o espiritual, então tá tudo ligado. Só que se eu tiver controladinho o financeiro, o emocional e o espiritual e não cuidar da minha saúde, também me abala. E o Senhor, ele tá fazendo isso aqui nos últimos tempos conosco, ó, alinhando todas as áreas da nossa vida. E eu entendi e me rendi ao propósito, né? Falei, tá bom, Senhor, vamos para cima. Então, se a gente presta para alguma coisa, vamos trabalhar para Deus. E tem sido maravilhoso. Vai ser um prazer estar com vocês e trazer um pouquinho mais desse conhecimento, sim. Pode contar comigo. Glória a Deus, amém.
Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, meninas que estiveram conosco até agora. Eu ia terminar, eu falei com ela, amigo, 1 hora, mas não teve como terminar em 1 hora. Mulher, quando pega para falar. Maravilhoso, dá vontade. Foi bem, Deus, viu? Muito obrigada. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo. Gratidão, cara, que seu dia seja beijo para maravilhoso. todos. Amém. Fica com Deus. Fica com Deus.